horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento. Graça e paz, irmãos, irmãs. Mais um dia, mais um momento especial na presença do nosso Deus. Um tempo novo, um tempo de graça, um tempo do mover de Deus em nossa direção. Eu creio que neste novo mês de março, nós estamos aqui para declarar mais uma vez a bênção do Senhor. Já consagramos este mês ao Senhor nos 12 dias e hoje nós estamos aqui declarando: há uma bênção de Deus sobre a sua vida para o mês de março, um despertamento espiritual, uma graça envolvente do Senhor sobre todos nós. Nesse dia tão especial, que você sinta-se abraçado, abraçada pelo Deus eterno, que você sinta o Senhor de perto, que você possa declarar para Ele o quanto que Ele é amado na sua vida, porque Ele nos ama de uma forma incondicional, mas nós precisamos declarar sempre ao Senhor o quanto nós o amamos, porque isso é tão maravilhoso, saber que há alguém que nos ama, apesar de nós. É tão especial saber que, apesar das nossas mazelas, de tudo, o Senhor, Ele continua amando as nossas vidas. Eu quero nesta manhã declarar que o amor de Deus repousa sobre você, sobre a sua família, que este amor nos envolve, este amor nos constrange, este amor nos faz cada dia mais confiar no Senhor. É esse amor que nos move numa atmosfera tão especial que envolve-nos. E ao nos envolver, esse constrangimento nos leva a servir e a servir ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Que este amor te envolva durante todo esse dia. Que haja um mover de Deus dentro do seu lar, na sua família, que você possa sentir a presença do Eterno com você. Que esse dia seja um dia muito especial na sua vida. E este mês de março seja o mês da grandeza, do poder de Deus, de você viver algo tremendo e extraordinário da parte do Deus eterno. Vamos falar com o Senhor nesta manhã? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus de amor, porque nós já estamos aqui declarando a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor para conosco durante todo esse mês, Pai.
Neste mês, ó Deus, nós declaramos que o Senhor agirá em nós e através das nossas vidas de uma forma extraordinária, sobrenatural do Senhor acontecerá nas nossas vidas, Pai. Nós agora, Deus de amor, colocamos cada um dos teus filhos e filhas nas tuas mãos. Nós declaramos que o Senhor entra e os envolva nessa atmosfera de muito amor, de muito cuidado, de muito zelo que só o Senhor tem por nós, ó Pai. Muito obrigada que ao longo da nossa caminhada, cada dia mais somos constrangidos por Ti, Pai, por este amor tão maravilhoso que nos envolve a cada dia, a cada instante. Muito obrigada, Deus de amor, pelos Teus filhos e filhas. Muito obrigada pela Tua igreja, a Tua noiva, Pai, que nós estejamos todos vivendo essa atmosfera de amor na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar também a nossa cidade, Deus, as autoridades da nossa cidade, constituídas pelo Senhor, autoridades eclesiais, nós abençoamos também, Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti a vida do Técio, a vida, Deus de amor, da Juliana, a vida da Sheila, do Elisandro, do Claudinho. Não esquecemos de falar com eles e orar por eles e pedimos ao Senhor, envolva-os também nessa atmosfera de muito amor, Pai. Cuida de cada um deles e de todos os seus, ó Pai, em nome de Jesus. Deus de amor, também nesse dia, nós queremos colocar todos aqueles e aquelas, Pai, que estão num leito de enfermidade. Nós queremos já profetizar cura e restauração. Nós queremos declarar a bênção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, alcance essas vidas, Pai. Cuida de cada um deles, envolve-os na Tua graça, livra de todo e qualquer sofrimento, Pai, de todo e qualquer embaraço, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, Deus, e declaramos vitória, cura, restauração, libertação, em nome de Jesus. É neste tempo que nós nos levantamos com autoridade e poder para declarar: Tu és Deus soberano e eterno, Pai. E o Teu poder, Deus de amor, realmente é manifesto sobre todos os Teus filhos e filhas, e que este poder de cura e restauração esteja sobre a vida do Teu povo nessa hora. Livra-nos de toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, aqueles que se encontram, Deus de amor, às vezes abatidos, enfraquecidos, Pai. Pedimos ao Senhor, fortalece nessa hora, Pai. Toma sobre as mãos do Senhor, mantém-os de pé, olha com teu olhar de bondade, alegra os corações. Nós pedimos ao Senhor, Pai, envolve-os nessa atmosfera tão maravilhosa que é a Tua santa presença conosco, Pai. Que nós possamos buscar cada dia mais permanecer em Ti, permanecer na Tua presença, Pai, guardar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que nesta manhã a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, Deus, seja algo que vai trazer alimento e sustento na vida do Teu povo, Pai, porque nós precisamos de Ti, dependemos de Ti e nos alimentamos através da Tua santa palavra, Pai. Nós colocamos tudo diante de Ti e declaramos: reina sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Deus eterno. O nosso Deus é bom, é fiel e verdadeiro. Eu te convido a abrir a palavra de Deus nos Salmos 145. Salmos 145. O salmista, no Salmo 145, ele diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o Teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o Teu nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as Tuas obras e anunciará os Teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade e nas Tuas maravilhas. Falar-se-á do Teu poder, aos Teus feitos tremendos, e contarei a Tua grandeza. Divulgarão a memória de Tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a Tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, grande em clemência. O Senhor é bom para
todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notório todos os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas obras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Graças a Deus pela palavra. O salmista aqui fala da bondade, da grandeza e da providência de Deus. E ele já começa declarando a sua postura. Ele diz: bendirei, exaltar-te-ei ao Deus meu rei, e bendirei o teu nome para sempre. Aí ele já declara para sempre, mas ele mais abaixo ele diz: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Porque ele diz: porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o único digno de ser louvado. A grandeza do Senhor, ela é insondável. O Senhor é aquele que gera esse desejo no nosso coração. Uma geração louvará, outra geração as tuas obras, e anunciará os poderosos feitos do Senhor. Nós precisamos anunciar mais os feitos do Senhor, porque o salmista ele faz aqui tipo um convite a nós: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Ele diz: uma geração louvará outra geração e anunciará os poderosos feitos. Nós somos essa geração para anunciar os poderosos feitos do Senhor. E o salmista diz: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Ele declara: falar-se-á do teu poder, dos teus feitos tremendos. Olha que coisa maravilhosa, porque muita é a bondade do Senhor. Ele está dizendo: o Senhor é bom, a sua bondade ela é tão grande. Nós queremos celebrar com júbilo, nós queremos alegrar diante da tua presença, porque o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. Aqui ele começa a adorar o Senhor, e ele começa a dizer: o Senhor é tardio em irar-se, mas o Senhor é grande em clemência. O Senhor é um Deus poderoso. Então ele diz: todos os santos bendirão o teu nome. Todos aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então todos nós podemos bendizer o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom. Falar da glória do reino de nosso Deus, dos poderosos feitos do Senhor. E aqui ele diz: o Senhor, ele é fiel. Ele diz: tu és fiel em todas as tuas palavras, santo em todas as tuas obras. O Senhor é fiel porque aquilo que ele promete, ele cumpre, aquilo que a palavra dele diz é verdade. E ele diz: o Senhor, somente o Senhor sustém aqueles que vacilam. Ele está dizendo: a tua misericórdia é tão grande que o Senhor sustém, ainda que vacile, o Senhor sustém, apruma todos aqueles que estão prostrados, o Senhor coloca de pé. E todos que esperam em ti, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que provê todas as coisas, o Senhor que provê o alimento. O Senhor abre a mão e satisfaz os teus filhos e filhas com benevolência, com a sua bondade. É só o Senhor para fazer isso, porque o Senhor é justo em todos os teus caminhos e benigno em todas as tuas obras. E aí ele diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que invocam em verdade. Que nesse dia nós possamos invocar o nome do Senhor em verdade e sentir o Senhor
perto, e sentir o Senhor próximo, e sentir o Senhor conosco, e sentir o Senhor fazendo algo tremendo em nós, e sentir que nós somos guardados pelo amor de Deus, porque o Senhor nos guarda no teu amor, porque nós estamos aqui buscando a face de Deus. E ele diz assim, que na nossa boca sai louvor, sai adoração ao Senhor. Ele diz que toda a carne louve o teu santo nome, para todos sempre. O Salmo está dizendo, compete a mim, compete a cada um de nós, louvarmos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é grande e Ele provê todas as coisas da nossa vida. E nós não temos falta de nada, porque é uma provisão do Eterno. E Ele está sempre perto daqueles que o invocam, daqueles que clamam pelo seu nome, daqueles que abrem o coração com verdade e chamam por Ele. Então, nesse dia todo, que a nossa boca possa fazer e proferir louvores ao nosso Deus. Nós possamos proferir louvores em forma de oração, louvores em forma cantada, mas que nós possamos proferir louvores ao Deus eterno, porque Ele é bom, Ele é grande e Ele é um Deus provedor. E nós podemos render a Ele louvores, honras e glórias, porque Ele é merecedor. Porque apesar da grandeza, de todo o poder, Ele se importa e Ele nos ama, como diz. O Senhor guarda todos os que o amam. Se você ama o Senhor guarda e protege, porque o amor dEle é maior por nós. Porque o amor dEle é incondicional. Graças a Deus por isso. Então que nesse dia venhamos louvar e exaltar o nome deste Deus eterno, que tem feito grandes coisas, e relatar os seus feitos, anunciar os seus feitos, proclamar os seus feitos, para que outros creiam e passem a louvar ao Deus eterno também, juntamente conosco. Vamos louvar a este Deus? Louvemos ao Senhor. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Glória a Deus. Esse é o desejo do coração do nosso Deus, nos encher, até nos fazer transbordar, né, pela sua glória, com a sua presença. E nosso clamor tem que ser: enche-me, Deus, em todo tempo. Nós queremos realmente ser cheios da presença do Deus eterno. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda circunvizinhança. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, após a leitura da Tua palavra, nós queremos, Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, Deus, que fale conosco, Pai, através dessa palavra. Deus, só o Senhor tem poder para revelar, só o Senhor tem poder para agir, só o Senhor tem poder de trazer, Pai, aquilo que realmente Tu queres falar conosco nesta manhã. Ah, Deus de amor, a Tua palavra, ela é como a espada, Deus. A Tua palavra, ela entra, separa junta, medula, Pai. E nós queremos que hoje, nesse dia, Pai, essa palavra ache lugar em nós. Nós queremos, Deus de amor, invocar o Senhor, a Tua presença, e que através dessa palavra nós sejamos, Deus de amor, fortalecidos e fortalecidas em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco nesta hora. O nosso coração almeja ouvir a Tua voz. O nosso coração almeja mais de Ti, ó Pai. Toma nossa vida nas Tuas mãos e fale conosco. É o desejo do nosso coração ouvir-Te, ó Pai. Então, Deus de amor, que assim seja para a glória do Teu nome. O Senhor é bom em todo tempo e nós cremos que na dispensação da Tua graça, Pai, o Senhor é um Deus que se comunica com o Seu povo e nós ouviremos a Tua voz em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós deparamos aqui diante de um texto, depois do Senhor sair ali de Cafarnaum, onde ele fizera ali também uma cura no servo do centurião, e uma das curas que ele declarou, né, que afirma que nem mesmo em todo Israel ele achou tamanha fé como a fé daquele centurião. Alguém que tinha poder sobre todos, mas quando ele chega diante do Senhor, ele sente que não é digno de que o Senhor entre dentro da sua casa. Ele diz uma palavra, apenas uma palavra, o meu servo ficará curado. E o Senhor, ele se alegrou com a fé daquele homem. Mas só que o Senhor sai dali e se dirige à cidade chamada Naim. E ele vai juntamente com ele, como sempre, os discípulos e a grande multidão, numerosa multidão ia com ele. E eu sempre gosto de dizer que multidão, ela tem dois sentidos. Multidão é a multidão daqueles que creem, no meio deles tem quem crê, e a multidão daqueles que têm apenas curiosidade e necessidade de alimento, como o Senhor fazia milagres, eles sempre estavam em busca de algo para alimentar.
E o Senhor entra nessa cidade de Naim, e é interessante que esse texto da ressurreição do filho da viúva só se encontra no Evangelho de Lucas. E é interessante que Lucas ele é bem detalhista, quando ele vai relatar algo, ele coloca detalhes, né? Ele especifica bastante. E a gente vê que o Senhor entra ali, né? E o ministério dele ali pela Galileia, né? Jesus se aproxima dessas pequenas cidades ali de Naim, próxima a Nazaré, e ele se depara com algo que eu creio que mexeu com o coração do Senhor. E hoje em dia, né, já não é tão comum como era no tempo antigo, e eu também peguei essa época ainda, em que os corpos eram velados na casa, né, e a gente saía pela cidade, no cortejo, até o cemitério. E ao passar, né, o cortejo, né, as lojas, os bares fechavam as portas, as pessoas que estavam de chapéu tiravam o chapéu, e havia toda uma reverência durante todo um cortejo. E ali o Senhor depara, né, entrando ali nas portas ali de Naim, ele depara com um enterro saindo. O enterro saindo, e juntamente com aquele enterro, uma mulher, e traz para nós o segundo texto, era o filho único de uma viúva. E isso traz uma realidade para nós que a gente precisa bem entender. O filho trazia segurança para a mãe quando ela ficava viúva. Aquela mulher já era viúva e agora a sua segurança e esperança também estava indo embora. Seu filho também falece agora. E ela estava ali acompanhando um cortejo, saindo da cidade, com o filho dentro de um caixão, que dentro do texto fala um esquife. E uma multidão acompanhando essa mulher, uma multidão também com Jesus. De um lado, a gente sempre diz, de um lado um cortejo saindo, levando morte. E do outro lado, um outro cortejo diferenciado, chegando com Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Há aí realmente uma via de mão dupla, e no encontro dessa via, né, entrada da vida e saída da morte. E o Senhor se depara com este quadro. E essa grande multidão que acompanhava essa mulher, que levava com ela, juntamente o filho, eu creio que essa multidão se compadecia. Eu creio que no meio dessa multidão, muitos estavam chorando, lamentando junto com essa mulher. E alguns talvez até questionando o que vai ser dela agora. O filho era a esperança. O que vai ser dessa mulher agora? Não tem ninguém por ela mais. Agora ela vai ter que depender das esmolas, depender do favor de outras pessoas. E naquele tempo, amados, todo cadáver era considerado impuro, né? E por isso eles eram enterrados fora dos muros da cidade, para que não gerasse impureza dentro da cidade. Então eles estavam ali fazendo aquele cortejo para fora da cidade, para que não houvesse contaminação daquele corpo na cidade. E do outro lado do cortejo, que vem a vida, né? Jesus entra na companhia de seus discípulos, da grande multidão, e Lucas emprega pela primeira vez o título de Senhor, indicando que ele é o Cristo e Senhor da vida. É neste texto, né, que Lucas ele faz essa menção. Vendo o Senhor, se compadeceu dela. E disse, ele faz menção pela primeira vez do título de Senhor, né, indicando quem ele era, o Senhor da vida, o Cristo, o Messias. E Lucas descreve ali aquela mãe naquele tempo, a situação difícil, a situação precária que ela poderia vivenciar com o falecimento do menino, já que o marido já era falecido, não tendo agora com quem contar, e fica aquela mulher à mercê das próprias sortes. Só que o texto, queridos, fala também que Jesus, ele vê aquela situação. E eu quero que nesta manhã você possa entender algo tremendo. O Senhor vê a nossa situação. Ainda que nós não sabemos se aquela mulher conhecia o Senhor, se ela já tinha ouvido falar do Senhor, mas o Senhor conhecia a dor daquela mulher. Ele conhecia a dor daquela mãe. Ele conhecia a dor daquela viúva. Ele conhecia a dor daquela mulher que agora,
o que acontecia com ela? Agora ela viveria à mercê da própria sorte. Mas Jesus, ele entra e vê o sofrimento. Agora ele estava ali se deparando com uma mulher sozinha, uma mulher sofrida, uma mulher com dor, uma mulher sem esperança, uma mulher que estava ali entregando à terra a sua última esperança. Aquela mulher, aquela viúva, ela vem acompanhada. Mas nesse momento, que eles não têm palavras que poderia trazer conforto e consolo àquela mulher. O choro era a maior expressão que eles poderiam dar, que nós estamos contigo, nós estamos sentindo a tua dor. Mas o choro daqueles que estavam acompanhando o cortejo, nada mudaria a vida daquela mulher. Ele estava apenas se compadecendo dela no sentido de chorar com os que choram, mediante a sua dor. E no encontro desses cortejos, né, Deus contempla sofrimento, Jesus vê, mas Jesus não desampara. Você consegue perceber que quando Jesus vê a minha dor e a sua dor, ele não desampara. Ele não trata com descaso. Não, não. O Senhor viu a angústia daquela mulher e viu a angústia do povo que seguiu o cortejo com ela. Porque o povo também se entristeceu. Eu creio que no meio daquela multidão que vinha com aquela mulher, tinha mulheres que estavam ali preocupadas como queriam poder ajudar aquela viúva. E o Senhor da vida, ele não fica insensível nem indiferente à dor humana. Jamais, queridos. Se você está passando por um momento de dor, o Senhor não se afasta de nós mediante a nossa dor, mas muito pelo contrário, ele se aproxima. E o que ele fez foi se aproximar. Né? A mãe daquele rapaz que havia falecido, ela não pediu ajuda a Jesus. Eu creio que ela não conhecia Jesus. Jesus é que toma a iniciativa de o quê? Diante dela. Diante da sua tristeza, diante das suas lágrimas, diante da sua dor, Jesus é que toma a iniciativa. E diz assim, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. E o Senhor não parou somente de se compadecer, porque a multidão que estava com ela também se compadecia dela, porque estava ali naquele momento de dor. Só que o Senhor não apenas se compadece, mas ele diz algo para aquela mulher, não chores. E é interessante quando ele diz, não chores, como dizer para alguém que perde um ente querido, não chores. É difícil, porque as lágrimas vêm, né? É um tempo de separação. E quando ele diz, não chores, né? É como se ele dissesse para ela, eu vou fazer algo por você. Mas eu creio que aquela mulher não tinha conhecimento de Jesus. Mas ele disse, não chores. Mas aqueles que estavam com Jesus sabiam do milagre que ele já havia feito, os vários milagres que ele havia feito. Talvez nesse dia o Senhor está dizendo para mim e para você, não chores, porque eu sou o Deus que opero milagres. E eu me importo com a sua dor, eu me importo com o seu sofrimento, eu me importo com as suas lágrimas, porque eu sou o Senhor teu Deus. E Jesus, ao se compadecer daquela viúva, ele está dizendo que todos os cansados, aflitos, enfermos, marginalizados, ele é o Deus que se compadece. O Senhor se compadece das nossas vidas. O Senhor se compadece daqueles que sofreram. O Senhor se compadece daqueles que perderam entes queridos. O Senhor se compadece. O Senhor não fica paralisado diante do caos, diante da dor, diante da aflição. Não, ele vai em direção. Ele se compadece, ele ampara. E ele diz, não chores, porque eu sou o Deus que quero te abençoar. Então, queridos, nós vemos que certamente o Senhor, como dizem eles, certamente eu vi a aflição do meu povo. Ele viu a aflição do povo dele quando estava no Egito. Ouviu o clamor do seu povo, o sofrimento do povo. E ele disse, por isso eu desci e vim para livrá-los. Livrá-los e fazê-los sair dessa situação. Eu creio que o Senhor estava dizendo para essa viúva, estava dizendo o seguinte, eu entrei nessa cidade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição também. Eu sou aquele que tem o poder de fazer ressuscitar mortos. Então eu estou entrando, mas eu não entro simplesmente para encontrar com a morte e deixar seguir.
Não, eu entro para mudar essa história. Eu estou entrando para mudar a sua história. Eu estou sentindo a tua dor. E o meu coração se compadece do teu, mas eu não posso apenas me compadecer. Eu preciso fazer algo por ti, mulher. E a palavra de Deus diz, chegando-se, tocou o esquife. O que o Senhor faz? Ele toca aquilo que estava levando o corpo do filho daquela viúva. E quando ele toca naquele esquife, aqueles que estavam com ele, né? Parando os que conduziram, disse. Aí o Senhor já fala, ele toca, todo mundo para. O Senhor não falou assim, para todo mundo que eu vou fazer um milagre. Não, ele tocou. Quando ele toca aquele esquife, quando ele toca o caixão, aqueles que estavam caminhando, carregando, para. Primeira coisa, ele estava tocando naquele caixão. E quando ele toca, ali ele ordena uma palavra. E ele diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Se o esquife estava fechado, como ele sabia que era o jovem? Porque ele é Deus, ele é onisciente, ele tem conhecimento de todas as coisas. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse dia você possa entender uma coisa, que o Senhor, ele faz parar toda e qualquer situação para te abençoar. Muitas vezes vai nos fazer parar para nos abençoar. E naquele momento ele para, e o verbo grego aqui, ressuscitar, né? Levantar é ressuscitar, não é apenas levantar, é ressuscitar. Você estava morto, mas agora a realidade é transformada, a morte é transformada em vida. E ele ordena ali, levanta, jovem, levanta-te. E num gesto, queridos, tremendo, aquele jovem levantou. E o Senhor, através do seu amor, do seu cuidado, da sua graça, do seu poder, ele pega o jovem, diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. O sinal de que o Senhor operara ali um milagre, ele assentou e passou a falar. E a palavra de Deus diz, e Jesus o restituiu à sua mãe, entregou de volta para a mãe. Tem coisa na nossa vida que pode estar morto, que pode estar no estado de morte já. E o Senhor está dizendo nesse dia, eu sou o Deus que faço parar e vou restituir a vida para que você receba de volta aquilo que estava morrendo. Tem muitas coisas que estão morrendo dentro de nós. Talvez muitos de vocês estão como aquela mulher, talvez a esperança está sendo enterrada. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o Deus que faço parar para operar um milagre, para restituir a vida. E que Ele possa restituir essa vida em nós, transformar uma realidade de morte em vida. Só o Senhor pode fazer isso. E Jesus traz o filho de volta. A situação, talvez social, daquela viúva, daquela mãe, agora ela é mudada. A multidão fica admirada e reconhece a ação que é salvífica do Senhor. O Senhor entrou ali e salvou aquela mulher de uma situação de caos para uma situação abençoada. Agora ela tem de volta o filho. E aí ela tem de volta a esperança. Jesus é a nossa esperança. E muitos de nós precisamos pedir ao Senhor, traga de volta a nossa esperança em Ti. Traga de volta aquilo que Deus chamou, que nós realizamos em Teu nome, para a glória do Teu nome. E Jesus aqui, querido, nos ensina que no tempo de dor, nós precisamos entender que Ele está nos vendo e Ele se compadece das nossas vidas. Ele ainda hoje, Ele olha para mim e para você e nos vê. E quando Ele vê se há algo que é necessário a intervenção dEle, Ele vai intervir para nos abençoar, para gerar alegria no nosso coração, para gerar esperança, para trazer vida a estado da nossa vida, dentro de nós, área das nossas vidas, que estão realmente morrendo. E o Senhor está dizendo, eu sou o Deus que faço parar e toco para que venha a vida. E ordeno, levanta-te. É o Senhor dizendo, levanta-te.
Não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de ninguém te carregar, mas é tempo de você ouvir a voz do Senhor dizendo para mim e para você: levanta-te. E continuar a nossa caminhada. A vida dessa viúva continuou. Agora continua com esperança, continua com alegria, continua cheia de vigor. A esperança dela foi entregue nas suas próprias mãos. E o Senhor quer fazer isso comigo e contigo. Não permita que áreas da nossa vida venham morrer, mas permita ao Senhor tocar, fazer parar e dar uma ordem para levantar e continuar na força e no poder do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor nosso Deus cele essa palavra no nosso coração. Que o Senhor realmente possa se compadecer a cada dia das nossas vidas, mas que dê sempre uma palavra de ordem, uma palavra de comando para nós. Como ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Há uma palavra para nós nesse tempo, neste novo ano, neste novo mês. Há uma palavra para nós. O Senhor está dizendo: levanta-te e eu restituo na tua vida aquilo que perdeu, aquilo que foi perdido. O Senhor está dizendo: eu restituo aquilo que é bom, aquilo que vai trazer alegria ao teu coração, aquilo que vai proporcionar a você contribuição para o meu reino sobre a face da terra. Eu tenho prazer em restituir. Então, fica na dispensação desta graça para ouvir a voz do Senhor. Ele entra, ainda que o quadro seja de morte. Ele é o dono da vida, ele é a própria vida. E ele faz surgir vida em nós. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que essa palavra seja selada com o selo do sangue de Jesus, porque ele é a nossa esperança, ele é a vida em nós. Vamos louvar ao Deus da vida? Louvemos ao Senhor. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que ele venha e encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Enche a casa com a sua doce presença. E enche a casa com a sua doce presença. E enche a casa. Glória a Deus.
Hoje, dia 6 de março de 2026. Os aniversariantes do dia de hoje, receba o nosso abraço, receba também a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nesse dia, realmente você possa viver o melhor que Deus tem preparado para você, que você possa erguer as suas mãos e alcançar as bênçãos que já estão preparadas para vocês na região celeste. Eu quero orar por vocês nesse dia, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te rendemos pela vida dos teus filhos, tuas filhas. Muito obrigada, Deus de amor, porque nesse dia o Senhor, ó Pai, concede eles viverem mais um dia, mais um ano na tua presença. Pai de amor, só o Senhor pode fazer coisas tão lindas e maravilhosas como essa, que é acrescentar anos de vida, Pai. E aprove ao Senhor fazer isso na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Muito obrigada, Deus de amor, porque hoje o Senhor coroa eles com graça, com bondade, com a tua misericórdia. Muito obrigada, Deus de amor, porque hoje há festividade, Deus. E toda festividade, Deus de amor, ela seja permeada pela tua presença. Que o Senhor opere milagres na vida deles, ó Pai, que o maior milagre o Senhor já operou, que é a bênção da tua salvação e o acrescentar de mais um ano de vida, mas que eles possam desfrutar daquilo que o coração deles tanto almeja diante de ti, ó Pai. Volta o teu olhar para cada um, volta o teu olhar para cada uma, Pai, e ministra o teu querer, revela a eles e elas o teu querer, Pai. Que esse seja um tempo novo também na vida deles, que eles possam desfrutar desse dia com muita alegria, muita gratidão, muita adoração e louvor, que eles possam estar rodeados de amigos e familiares, ó Pai, mas que não falte a tua bênção, que não falte a tua presença, que não falte o óleo da tua unção sobre a vida de cada um, cada uma. Renova-os, ó Pai, diante de ti, e que eles sejam envolvidos nessa atmosfera de muito amor que só o Senhor tem. Nós abençoamos teus filhos e filhas e declaramos vitória em áreas, Deus de amor, dos planos, dos projetos, dos sonhos. Nós declaramos a vitória do Senhor na vida de cada um deles, de cada uma, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, também de igual forma, Pai, agora nós declaramos diante da tua presença que todos os pedidos, Deus de amor, de oração, que foram colocados diante do Senhor, que sejam eles contemplados nessa hora, Pai. Volta o teu olhar de amor, de bondade, de misericórdia, Deus. Cada um que pôde digitar, ó Deus, que seja contemplado, que eles possam ver o toque das tuas mãos, que vidas sejam salvas, Pai, transformadas em nome de Jesus. Que vidas sejam saradas por ti, ó Pai. Que nenhuma enfermidade possa permanecer no corpo dos teus filhos e filhas. Deus de amor, lança fora toda a enfermidade. Deus de amor, se vidas estão vivendo num tempo, Pai de amor, de aflição, de falta de esperança, Pai, como a viúva, Pai, nós clamamos ao Senhor, Tu és a nossa esperança, se revele ao Teu filho, se revele à Tua filha, sustenta, Deus de amor, alegra este coração, manifesta a vida sobre eles, Pai. Se em alguma área da vida do Teu povo, Pai, tem sido assolado pela morte espiritual, nós clamamos ao Senhor, ressuscita a tua vida, Pai, para que eles possam, Deus de amor, se erguer, para que eles possam ouvir a tua voz dando comando, levanta-te, porque é essa forma de prontidão que o Senhor requer de cada um de nós, e nós queremos estar nessa forma de prontidão, Pai, de poder assentar, falar contigo, ouvir a tua voz, ser conduzido pela ação do teu Espírito Santo. Deus, se tem vidas que necessitam da abertura de porta de trabalho, que o Senhor assim o faça para a glória do teu nome. Abre as portas, Deus, e dê a eles o direito de escolha, para que saibam que o Senhor faz mais do que pedimos, ó Pai. Agora, Deus de amor, nós colocamos diante de Ti também a Tua igreja neste mês. Revela a nós, ó Pai, a cada instante,
que o Senhor possa trazer coisas novas, coisas grandes, poderosas, para que os nossos olhos vejam e nossa boca glorifique o teu santo nome. Quebra e desfaz tudo que é contrário à tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos a equipe pastoral, declaramos a tua bênção sobre nós, sobre os nossos familiares, em nome de Jesus. Abençoamos as autoridades constituídas sobre a nossa vida, Pai, e declaramos a bênção do Senhor, ainda que não te conheça, Pai, mas nós abençoamos em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que se compadece daqueles, Pai, que estão no leito de enfermidade nos hospitais, que o Senhor se compadeça, que haja um toque das tuas mãos curadoras sobre eles, em nome de Jesus. Ali nos CTIs, ó Pai, nas UTIs, nos neonatais, nós clamamos ao Senhor, que em nome de Jesus Cristo, entra nesses ambientes, Deus de amor, onde a morte tenta reinar, entra nesses ambientes e manifesta a tua vida, dissipando toda a morte e toda a desesperança, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus de amor, opera um milagre nesse dia, Pai, na vida do teu povo, daqueles que clamam juntamente conosco. Alegra-nos na tua presença, Pai, que nada, absolutamente nada, tire de nós a alegria do encontro contigo, porque no encontro contigo a vida é manifesta, Pai. E a vida sendo manifesta, a esperança, ela é ministrada a nós. Toma todo o nosso ser nas tuas mãos. Esteja conosco, Pai, trazendo renovo, trazendo esperança a cada dia, a cada instante. Mantenha o nosso olhar no Senhor, Pai. E que nós não sejamos uma multidão de curiosos, mas uma multidão que te segue, te obedece e vive o extraordinário do Senhor a cada dia, Pai. É isso que nós desejamos, Pai. Nós desejamos viver aquilo que tu tem proposto para nós. Como família do Senhor, como povo seu, Pai, como igreja, como noiva, nós queremos viver aquilo que tu tens para as nossas vidas. Ah, Deus de amor, volta o teu olhar e ordena a tua bênção em direção a nós, o teu povo, Pai. Ordena a tua bênção sobre a nossa cidade. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus de amor, porque neste tempo nós temos podido ver, Deus de amor, a cada dia, a mão do Senhor operando e o Senhor falando conosco, revelando a nós o teu querer. Nós te glorificamos. Abre os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, Deus de amor, para que nós possamos te ouvir, Deus de amor, e contemplar as grandezas e as obras do Senhor, que o Senhor tem feito sobre toda a terra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus de amor. Continue conosco, continue falando conosco durante todo esse dia, Pai, e guarda-nos na dispensação da tua graça e livra-nos de todo mal, Pai. Cobre-nos com teu sangue da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos que agora a bênção do Senhor repousa também sobre nós e nós queremos selar este momento com a tua bênção, Pai. Que a graça de Deus Pai, Criador, sustentador de todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, que é a vida ministrada a nós, que é a vida que trouxe salvação a nós, e que as duas consolações do Espírito Santo nos mantenha de pé, em prontidão, e que possamos nos render somente aos teus pés, Senhor. Que esse Espírito nos mantenha vivos, ó Pai, alertas, ó Deus, que esse Espírito Santo nos mantenha fortes diante da Tua presença, Pai. Que este Espírito nos faça caminhar em santidade, que as duas consolações desse Espírito Santo permaneçam conosco, povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Senhor te abençoe nesse dia, viva um dia na presença do Senhor, ouça a voz do Senhor e mantenha-se em pé, na prontidão, para realmente receber do Senhor e oferecer a Ele também, em forma de trabalho e serviço em prol do seu reino sobre a face da terra. É tempo de novidade de Deus para as nossas vidas. Vamos viver na dispensação dessa graça e deste amor de Deus que nos constrange cada dia mais. Dia feliz para todos nós. 7 horas da manhã,
E o que vou fazer?